Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui, que bom que Deus trouxe você aqui para a gente estudar a sua palavra. Eu tenho certeza que hoje o assunto é muito empolgante. Muito empolgante porque de tudo que a gente estuda na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, eu acho que esse é o assunto mais motivador. O assunto que mexe mais com a gente. Deixa eu só tirar uma dúvida. Na tela de vocês aí está aparecendo a minha imagem, não é isso? Em primeiro plano? Sim? Tudo certinho? Qual é a imagem que está aparecendo, mana? Pode abrir aí o seu, para a gente corrigir aqui se preciso for. Aparecendo todos. A nossa está com a galeria toda. Ah, tá. Semei, é porque quem está na galeria, fica na galeria. Fica na galeria, isso. Agora Certo. pronto. Agora foi mudado. Agora mudou. Tá joia. Então vamos lá. Eu acho que era o de Teus que está como anfitrião aí, né, Teus? Não? Tu estava na galeria, aí mudou aqui, eu acho que não. Porque estava sem e voltou. Tudo certo. Beleza, pessoal. Esse assunto eu considero o assunto mais empolgante de toda a Bíblia. Porque esse assunto é nada mais, nada menos que o fim do sofrimento, o início de novos tempos, o início de um novo governo, significa libertação, significa o fim do pecado, significa todos os nossos sonhos realizados ao mesmo tempo. Eu considero este assunto o maior e principal assunto de toda a palavra de Deus, que é a volta de Jesus. Esse assunto é extremamente empolgante. Sempre que a gente está numa reunião de coinonia, quando a gente está num PG, quando a gente está na igreja conversando informalmente, né? Os amigos, os irmãos, e o assunto é a volta de Jesus. Nossa, como isso deixa a gente animado, como isso mexe com a gente, como isso traz para a gente esperança, vontade de que o tempo corra e as coisas aconteçam o mais rápido possível, porque quanta coisa magnífica vai acontecer nesse dia da volta de Jesus. Vamos aqui pensar em algumas coisas que vão acontecer, né? Algumas coisas que vão acontecer. Você pode até escrever aí no chat para você interagir aqui comigo. Mas eu vou começar aqui dizendo para vocês que uma das coisas que vai acontecer nesse dia, no abrir e fechar de olhos, é a transformação dos salvos. Essa transformação inclui nunca mais sentir dor de nenhuma espécie. Dor emocional, dor física. O que mais você vê aí como resultado da volta de Jesus para a nossa vida? Escreve aí. Fala aí alguma coisa. Se quiser abrir o microfone e falar, pode falar, depois você fecha. Mas participa, interage aqui. A maior alegria para mim vai ser ver mamãe, papai e Deda. Opa! Além de, em primeiro lugar, poder ver Jesus, né? Sim, Jesus já é Eu ver meu ponto, pai. né? Quero Mas me tem encontrar com muitas meu coisas. pai. Amém, amém. Encontrar Pastor com o Semei, Pai. Oi. Pastor Semei, o Pode meu falar. maior sonho é eu ouvir a voz de Jesus chamando: Claudinha, vem para cá. Oh, glória Ai, a Deus. Esse é meu sonho. Amém. E sabe por que esse sonho é muito importante para você, Claudinha? Porque quando Deus chamar o nosso nome, o que é que a gente vai sentir? Vai sentir que Ele nos conhece. Isso é maravilhoso. Ouvir a voz de Deus dizendo o nosso nome, Ele nos conhece. Então, existem tantas coisas que vão acontecer nesse dia. O meu irmão Júlio César escreveu aqui: não haverá mais choro. Nunca mais ninguém vai chorar de tristeza. E a Bíblia diz, através da pessoa de Jesus, no próprio Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, o pranto já não existirá, o luto não mais existirá. Zailda disse aqui, o maior sonho para mim, a maior realização desse dia é reencontrar toda a nossa família lá. É encontrar todo mundo lá. Já pensou que coisa magnífica? Bendito seja o nome do Senhor, porque esse vai ser o dia dos reencontros. Esse vai ser o dia, pensa aí comigo, o dia em que a cortina do invisível
será rasgada, e aquilo que é invisível tornar-se-á visível, e todos nós contemplaremos aqueles seres alados que estarão batendo as suas asas, voando ao redor do trono de Deus, indo de um lado para o outro, cruzando os céus, para ir buscar os fiéis e reuni-los todos diante da pessoa de Jesus. Porque Deus dará uma ordem, né, para que os anjos reúnam os santos. Então, a gente já vai ter uma reunião inicial. É os anjos indo buscar em cada ponto do planeta todos os salvos para reunir num único lugar. Que coisa linda, né? A Stanley disse aqui que vai poder voar e encontrar Jesus nas nuvens. Nossa, que coisa maravilhosa. Imagina essa cena. Tem um relato do Espírito de Profecia que diz que lá no céu, quando a gente já estiver lá, a habitação de Deus estará no Monte de Sião. A gente não faz ideia de como será isso, como esse Monte Sião que vai haver no céu, mas é lá onde está o trono de Deus, o seu templo. Nos parece que o próprio manto de Deus que é o próprio templo, todos serão envoltos no próprio manto de Deus. Dá para imaginar uma coisa gigantesca como essa. O manto de Deus cercando todos os salvos, e ali, naquele lugar, ela diz assim, o Espírito de Profecia fala que algumas crianças subiam o monte correndo, outras faziam uso das suas pequenas asas para chegar ao cume do monte. Então, dá para imaginar as crianças, algumas correndo, outras permitindo que as suas asas volúpeis, aquelas que aparecem quando eles precisam, saem do corpo e aparecem eles voando até chegar ao cume do monte. Que coisa linda é essa? Então, meus queridos, o perfume de Jesus, muito bem, querida Stanley, o perfume de Jesus deve ser uma coisa incrível, né? O cheiro dele deve ser uma coisa incrível, muito bem lembrado. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. A Bíblia diz que quem não amar a sua vinda, não a receberá de bom grado, de braços abertos. Nós precisamos amar a sua vinda, amar esse dia, desejá-lo acima de tudo, falar sobre ele, pensar nele e viver em função dele. O dia em que nós encontraremos face a face o nosso Salvador. Daí a importância do nosso estudo hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a estudar o assunto de hoje, que é a volta de Jesus. Muito bem, deixa eu abrir aqui o estudo de hoje, para que a gente comece o estudo, partindo do livro de Apocalipse. Porque a Bíblia, para que ela seja compreendida e entendida, a gente precisa estudar um pouco aqui e um pouco ali, né? Reunir as informações que nós temos em Gênesis, nos livros históricos, nos livros poéticos e nos livros proféticos, né? Muito bem, tema de hoje. O que a Bíblia diz, Apocalipse fala a respeito da volta de Jesus? O nosso mundo, você concorda com o que está escrito aí na tela, eu tenho certeza. O nosso mundo, ele avança para um beco sem saída. As crises mundiais estão aí, né? Nós estamos diante de guerras, estamos diante de rumores de guerras. Essa guerra que está acontecendo agora, a principal, na realidade ela é a principal, mas ela não é a única que está acontecendo no mundo. Existem vários países em guerra, guerra civil, de todas as formas. Existem guerras, polarizações, grupos que se enfrentam, grupos que não se toleram, nos estádios de futebol, na política, em todo lugar, o mundo está polarizado e a paz deixou de existir. O homem está se autodestruindo. Ele mesmo tem feito escolhas para o seu fim. O Apocalipse revela que Jesus voltará e vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Então, por que é tão importante a volta de Jesus? É porque tudo que está errado, tudo que está desequilibrado, a inversão dos valores, tudo que está acontecendo hoje, que traz sofrimento para a raça humana, e sofrimento também, não deixando de esclarecer isso, de apontar isso, esse sofrimento também alcança o coração de Deus. É um sofrimento que não somente alcança a raça humana, mas o próprio coração de Deus, o coração dos anjos também,
Vocês já pararam para imaginar o quanto os anjos sofrem, os nossos anjos protetores sofrem ao assistir o nosso sofrimento? E o quanto eles também estão ansiosos para que a promessa da volta do Senhor Jesus aconteça definitivamente? Assim como o Senhor Jesus é o personagem central de Apocalipse, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade é o acontecimento mais importante desse livro. E a primeira pergunta que nós vamos estudar hoje, permitir que a Bíblia responda, é essa que está na tela. Quantos verão Jesus voltar? Por que é tão importante essa pergunta? Por que é tão importante esta pergunta? Leva em conta aí essa segunda pergunta, né? Que eu fiz a primeira, que está na tela, e a segunda é: por que é importante saber quantas pessoas vão ver Jesus voltar? Então vamos lá. Apocalipse 1, verso 7 diz assim, ó: eis que ele vem, né? Eis que vem com as nuvens. E quantos olhos verão, queridos? Quantos? Todo olho o verá. E diz mais, olha só: até quantos o traspassaram? Se você não entende isso aqui, o que o profeta João está dizendo através do seu anjo, do anjo que revelou para ele as palavras de Apocalipse, que ele deveria registrar no livro de Apocalipse, o que João viu aqui é que aquelas pessoas que crucificaram Jesus, que transpassaram Jesus, elas verão Jesus voltar. Qual é o apoio bíblico para isso? Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos o interrogando. Teve um momento que ele perguntou: tu realmente és Deus? E Jesus disse assim: você está dizendo. Porque ele, na realidade, não perguntou a Jesus, né? Ele ironizou, ele falou assim: então, na realidade, tu és Deus? Aí Jesus diz: tu o dizes. Mas Jesus teve algo muito importante para falar para Pilatos. E Jesus disse assim, ó: na verdade te digo que verás o Filho do Homem descendo com poder e muita glória nas nuvens dos céus, com os seus anjos. Quando Jesus falou isso, ele falou para quem? Exatamente para Pilatos, um dos responsáveis pela crucificação de Jesus. Então, todo aquele grupo ali, Anás, Caifás, todos aqueles soldados que participaram, todos os fariseus que incitaram a multidão para que Jesus fosse crucificado, essas pessoas responsáveis pela crucificação de Cristo, a Bíblia diz aqui que eles estarão vivos nessa hora para ver Jesus voltar. Então, quando a gente for estudar sobre o milênio, eu vou falar mais especificamente sobre isso. Mas para deixar você assim na expectativa, eu só quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que tem gente que nasceu nesse mundo, que vai morrer 3 vezes, viu? 3 vezes essa pessoa vai morrer. Algumas delas são essas que estão nesse grupo que vai estar vivo, provavelmente pela ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Então, os que ressuscitam para a morte são aqueles que transpassaram Jesus. Eles olham para o Salvador, mas depois vão morrer. A gente vai entrar nesse detalhe aí mais à frente no estudo do milênio, para que a gente entenda como é isso. Coisa mais estranha, né? Parece a Bíblia dizer que existem pessoas que vão morrer 3 vezes. Tem até um pregador que diz assim: tem gente que só vai morrer de verdade quando morrer a 3ª vez, porque foram tão maus, porque protagonizaram coisas tão terríveis que passarão por 3 momentos de morte. Então vamos lá. A pergunta qual foi? Quantos verão Jesus voltar? E a resposta: todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todas as tribos da terra. Isso quer dizer para mim e para você que todas as nações, todas as línguas, todos os povos do mundo vão ver Jesus voltar. Não vai ser secreta a volta de Jesus. Não vai ser escondida. Agora eu estou respondendo porque essa pergunta é tão importante. Por isso que eu fiz 2 perguntas simultâneas. Por que é importante saber quantos verão? Porque algumas pessoas dizem que a volta de Jesus será secreta. As pessoas vão simplesmente desaparecer e já estarão no céu. E a gente não vai ver Jesus nas nuvens. Mas será que a Bíblia apoia isso? A primeira coisa que a Bíblia já nos revelou aqui é que todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Próxima.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Tito 2, verso 3 diz isso, que todos estão aqui lutando, andando com Deus, caminhando numa esperança, na certeza de que ao final de todo esse sofrimento, a nossa bem-aventurança seja a esperança no aparecimento de Jesus em glória e majestade nas nuvens dos céus. É por isso que a gente acorda de manhã e busca a presença de Deus. É por isso que a gente vive pelos outros, não para nós mesmos, porque tentamos parecer com Jesus. Apesar dos nossos esforços e as nossas obras serem imperfeitas, o Senhor está olhando para nós e sendo louvado com as nossas atitudes, com as nossas decisões, tudo em função dessa esperança de um dia vermos o Senhor Jesus. Vamos lá. O Novo Testamento refere-se a ele cada vez a cada 5 versículos. Tá? O Novo Testamento, a cada 5 versículos, se refere a Jesus. Há aproximadamente 2.500 referências em toda a Bíblia falando a respeito da volta de Jesus. Cerca de 1.500 profecias se relacionam com a volta de Jesus. Olha quantas profecias relacionadas com a volta de Jesus. Para cada profecia relacionada com a primeira vinda de Jesus Cristo, há pelo menos 8 relacionadas com a segunda vinda. Então, vejam que coisa impressionante e como é importante esse momento do retorno do Senhor Jesus. Mas o inimigo sabe que Jesus vai voltar. Ele sabe, ele tem certeza. Ele acompanhou e viu o próprio Jesus dizendo aos apóstolos que voltaria. Também viu os anjos testemunhando quando Jesus subiu aos céus, dizendo: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, descerá da mesma forma que subiu. Satanás sabe. E em função disso, ele está trabalhando para operar um grande engano a respeito da vinda do Senhor Jesus. Lá em Mateus 24, verso 4 e 5, está escrito assim. Foi um evento que os apóstolos estavam reunidos com Jesus, tá certo? No monte, e ali perguntaram a Jesus algumas coisas a respeito do fim. E quando eles perguntaram a respeito de como seria a sua vinda e os sinais dos tempos, Jesus disse assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui agora. Está dizendo o seguinte: olha, vocês estão querendo saber quando será a minha vinda, quando vai ser o meu retorno, como serão os sinais. Mas a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é: tomem cuidado, porque antes que eu venha, virão outros dizendo: eu sou o Cristo. Isso faz parte do engano de Satanás, porque se Jesus chega antes da hora, e não é o verdadeiro Cristo que está chegando, nós estamos correndo riscos de recebermos desse falso Cristo ensinamentos que vão nos afastar de Deus ao invés de nos aproximar dele. Aí diz mais, Apocalipse 16, verso 13 e 14. Diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, observem uma coisa, ó, viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, o Apocalipse está deixando claro que existem 3 sistemas religiosos aqui, chamados de dragão, besta e falso profeta, que abrem a sua boca e das suas bocas saem o quê, pessoal? 3 espíritos imundos, provavelmente um de cada boca, semelhantes a rãs. Por quê? Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo, olha só, aos governantes de todo o planeta, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Algumas verdades aqui nesse texto. Primeiro, que esses 3 sistemas religiosos unidos vão produzir um poder assustador,
grandioso, que são o poder de demônios, porque de sua boca saem demônios enganadores, espíritos semelhantes a rãs. A aparência é de repugnância. A aparência desses espíritos é de repugnância. Então, eles saem da boca. Olha que visão terrível essa que João teve. Esses espíritos saem da boca desses sistemas, desses seres simbólicos diante dos olhos de João. E esses demônios que saem da boca desse falso profeta da besta e do dragão são demônios operadores de milagres e prodígios. Então, eles não vêm com um poder de enganação somente no blá, 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 na conversa, não. Eles têm poder, como a Bíblia diz, para fazer, se possível, descer até fogo do céu, para que as pessoas acreditem de que eles são pregadores de uma verdade, entre aspas, de uma falsa verdade. Então, qual é a grande questão aqui desse texto? Todos nós precisamos estar tão aprofundados nas profecias, estudando sempre o Apocalipse, como a gente está fazendo agora, para que esse engano, por mais milagroso e fantástico que seja, não nos apanhe. Precisamos estar alicerçados na santa palavra de Deus. Aquele texto que eu acabei de citar, que está em 2 Coríntios 11, verso 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás faz o quê, gente? Se transforma em anjo de luz. Então vejam o tamanho desse engano. 2 Tessalonicenses 2, verso 8 a 10. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, olha aqui a ênfase, e prodígios de quê? De mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, tem um grupo de pessoas, por ocasião da volta de Jesus, que já estarão perecendo, morrendo, já estão a caminho do lago de fogo, já estão a perecer. Essas pessoas são aquelas que não abraçaram a verdade, não estudaram a palavra como deveriam, não deram valor ao que está escrito na Bíblia, não levaram em conta o assim diz o Senhor. Seguiram opiniões humanas, ensinamentos de homens, e por não abraçarem a verdade, a continuação desse texto aqui é: Deus os entregou a operação do erro para que eles passassem a dar crédito à mentira, já que eles rejeitaram a verdade. Vejam como isso é sério. Então, os prodígios de Satanás, as pessoas que serão usadas nos últimos dias para enganar as multidões, farão isso através do poder que Satanás lhes comunica. Muito bem. Satanás tratará de enganar imitando a segunda vinda de Jesus. Olha que coisa terrível. Satanás tratará de enganar imitando a segunda vinda de Cristo. Quando eu ouvia falar nisso lá na minha infância, eu tinha muito medo disso aqui, desse texto. Quando as pessoas falavam, Satanás vai vir imitando a volta de Jesus. Eu pensava assim, como é que eu vou saber? E a palavra de Deus diz exatamente quais são as diferenças entre a volta de Jesus e a tentativa de Satanás de enganar as pessoas dizendo, eu sou o Cristo, e tentar conduzir a raça humana para a morte através dos seus ensinamentos nos últimos dias. Como Jesus então virá? Que declaração Jesus revela que sua segunda vinda não será secreta? Como é que a gente sabe que a sua segunda vinda não será secreta? Jesus disse aos apóstolos lá no Monte das Oliveiras, conversando com eles e falando do sinal dos tempos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Quando Jesus vier, em outras palavras, ele está dizendo isso. Quando eu voltar, ninguém vai precisar dizendo, olha, vem ver que Jesus está voltando, vem olhar aqui, Jesus está voltando. Quando Jesus voltar, não vai ter ninguém dentro do quarto dormindo. Sabiam disso? Quando Jesus voltar, não vai ter ninguém numa mesa comendo. Quando ele aparecer genuinamente no céu, estarão todas as pessoas, o mundo inteiro será abalado. Ninguém poderá, naquele momento, estar
envolvido com qualquer outra coisa. Todos estarão na expectativa de algo muito grandioso que está prestes a acontecer. E quando ele romper essa atmosfera e aparecer para o mundo, o que é que a Bíblia diz? Todo olho o verá. Então, por isso Jesus disse, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém vai precisar ser avisado mais nessa hora. A época de pregar o Evangelho e dizer Jesus está voltando acabou aqui. Agora, quem não estiver pronto será pego de surpresa. Mas aqueles que estiverem prontos já estarão, antes mesmo dele aparecer com o rosto no céu, já estarão de braços abertos, esperando a manifestação do nosso Salvador. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Dá para se esconder um evento como esse? Dá para se esconder? Deixa eu fazer uma acréscimo aqui. Tem um outro texto, uma outra versão que fala assim, que na base do trono de Jesus, enquanto ele vem, os elementos estão se fundindo. Os elementos estão se abrasando. Você sabe que essa é uma linguagem científica? Os elementos se abrasarem é nada mais, nada menos que uma explosão atômica. Quando os elementos se abrasam, quando os elementos explodem, essas explosões são chamadas de explosões atômicas. Na base do trono de Cristo estará acontecendo exatamente isso, um fogo devorador vindo, destruindo tudo, e os elementos se abrasando, explosões atômicas na base do trono de Deus. Minha gente, está escrito em Salmos 50, verso 3. Dá para esconder um evento como esse? Esse evento dá para ser secreto e impossível. Esse será um evento portentoso, um evento um evento cataclísmico, se é que a gente pode dizer assim. Vai mover o mundo inteiro. E sabe como é que a Bíblia descreve o terremoto que vai haver? É um terremoto tão gigantesco que vai rachar o planeta. É um terremoto tão gigantesco que vai sacudir o planeta. E as montanhas vão se mover como se fossem canas ao vento. Esse terremoto gigantesco que antecede a volta de Jesus vai dilatar a superfície do mar, de forma que a superfície do mar se levantará e o mundo, cidades costeiras vão desaparecer rapidamente, porque haverá inúmeras ondas gigantescas invadindo a terra. Isaías diz que a terra será saqueada pelas ondas. O mar vai avançar sobre a terra e trazer os seus moradores, os seus bens, as suas riquezas, assim como um grande tsunami. Queridos, esse não é um evento comum. Esse é o evento de maior demonstração de poder de Deus em todas as eras. Até os anjos caídos tremerão diante da face do Cordeiro de Deus. Diante da face do Cordeiro de Deus. Eu recebi uma ligação aqui, mas já desliguei. Espero que não tenha atrapalhado aí. Então, queridos, vai ser um evento gigantesco, mundial e universal. Estarão todos os mundos não caídos, as pessoas de todas as eras, criadas em outros planetas, olhando e assistindo esse grande e terrível dia. Por que grande e terrível? Porque não é só um dia de esperança, também é um dia de juízo. Mas nós não precisamos ficar angustiados nem preocupados, porque estamos na presença do Senhor. E se assim continuarmos a viver, podemos ter a certeza de que o Senhor virá para nós com o seu olhar de mansidão, de amor e de misericórdia. E para aqueles que não se prepararam, o destino vai ser diferente. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Vamos fazer 6 perguntas e permitir que a Bíblia nos responda agora. Jesus virá de forma pessoal? Vai ser um espírito? Vai ser uma luz? Como é que vai ser essa volta de Jesus? Atos 1, verso 11 diz assim: E lhes disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Sabe quando acontece isso, né? Jesus está ascendendo aos céus. Foi o último momento com os apóstolos. Agora ele está indo de vez para o céu.
e não apareceria mais corporalmente aos apóstolos. Então os apóstolos estão tristes, olhando para o céu, vendo Jesus indo embora. Jesus se despediu deles. A partir de agora vocês não vão mais me ver. E começou a subir, a ascender aos céus. Eles foram olhando Jesus subindo. Pode fechar o microfone, quem está com o microfone aberto. Obrigado. Então, eles estão contemplando Jesus subindo aos céus, corporealmente, até desaparecer. Aí os anjos, enviados por Deus, aparecem aos apóstolos e falam isso aqui aos apóstolos. Ó. Varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, foi assunto ao céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então isso aqui tira qualquer dúvida a respeito de como vai ser a volta de Jesus. Jesus virá de forma pessoal ou impessoal? O que diz o texto? Que assim como ele subiu, estava com os apóstolos pessoalmente, ele também voltará. Então a volta de Jesus será pessoal. Onde é que vai aparecer? Onde é que o Senhor vai aparecer? E quem é que vem com ele? Vamos ler aqui 2 textos para entender e responder essa pergunta. Onde aparecerá o Senhor e quem o acompanhará? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 16, verso 27. O que é que diz? Porque o Filho do Homem há de vir como? Na glória de quem? De seu Pai. E quem mais virá com ele? Os seus santos anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tem uma coisa que às vezes a gente esquece aqui. Se você acredita que Deus é uma composição de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos uma revelação interessante aqui. A gente sempre fala da volta de Jesus, mas o texto de Mateus deixa claro para mim e para você que quando Jesus vier, ele virá na glória do seu Pai. Então o Pai estará junto. Possivelmente não, com certeza, o Espírito Santo também se fará presente, porque ele já estará aqui na terra junto com os salvos. A Bíblia diz que ele se retirará da terra pouco antes da volta de Jesus, mas não se retirará dos santos. Esse é um processo difícil de entender, porque envolve a onipresença de Deus. Ele é capaz de estar em toda parte e também é capaz de se ausentar de onde ele quiser. Então ele deixará os ímpios, porque encherão a taça de misericórdia, Deus não poderá mais fazer nada pelos ímpios, continuará com os santos, e quando Jesus voltar, tem microfone aberto, e quando Jesus voltar, ele virá na glória do seu Pai, e junto com o Pai e com o Filho estará também presente o Espírito Santo. Que coisa linda, hein? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que houve silêncio no céu. O céu estará vazio. Todos virão para esse grande, portentoso e maravilhoso evento. Todos os anjos do céu, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que farão os ímpios por ocasião da volta de Jesus? Como é que eles vão agir? A Bíblia diz que eles dirão assim, ó: caiam sobre nós os montes e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ora, mais uma prova de que a volta de Cristo será visível, porque os ímpios não suportarão olhar para ele. Não suportarão olhar para Cristo no momento da sua vinda. E eles correrão para as cavernas e pedirão que os montes caiam sobre ele, que venha logo a morte, que acabem com tudo, porque a morte é melhor do que encarar o juiz de toda a terra. Aquele que amou profundamente a raça humana, mas foi desprezado pela maioria dela. Já pensou? Desprezado, xingado, perseguido, desonrado, blasfemado. Os homens seguiram seus próprios instintos, mataram uns aos outros, mataram as suas crianças, ofereceram suas crianças aos ídolos, exaltaram-se a si mesmos, esqueceram de um Criador, que é Cristo.
esqueceram do seu Criador, do seu Deus. Revoltaram-se contra Deus, disseram, ele não existe. Negaram o chamado de Deus para o arrependimento e agora terão que sofrer a consequência de encarar nos olhos de Jesus o juízo. Porque os ímpios, quando olharem, não verão o olhar de misericórdia. Verão o santo juiz em toda a sua ira, vindo para vindicar o seu nome e dar um fim ao pecado e os pecadores. Muito bem. Por isso que nós acabamos de ler aqui, que Jesus virá sentado no trono, mas nós também lemos a respeito da ira do Cordeiro. O mesmo que é apresentado na Bíblia como Cordeiro, também é apresentado como um leão da tribo de Judá. Você pode não ter medo de um cordeiro, mas você com certeza temeria um leão se você o encarasse sozinho. Isso pode ser algo assustador para quem não se preparar para esse grande dia. Muito bem, a próxima pergunta aqui deu uma falha nos slides, mas essa pergunta aqui com certeza é a seguinte: qual será o dia e a hora da volta de Jesus? Será que alguém pode dizer qual é o dia e a hora da volta de Jesus? Aí a Bíblia responde, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, foi reservado somente ao Pai saber o dia e a hora em que todas as coisas estarão terminadas e que Jesus no santuário dirá, está feito. E depois que Jesus disser, está feito, ainda vai acontecer algumas coisas na terra. Quando ele disser, está feito, não é sua vinda imediata, não. Quando ele disser, está feito, acabou o tempo de graça. Aí a gente vai entrar num período terrível aqui na terra, mas que será finalizado com o retorno do Senhor Jesus. Qual o propósito, segundo o Apocalipse, para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, qual é o objetivo, o propósito da vinda do Senhor Jesus? Retribuir a cada um de nós segundo a forma como cada um vivemos. Se vivemos em função dele e para ele, em sua presença, mesmo que sejamos imperfeitos nessa hora, o Senhor nos salvará. Mas se vivermos de forma dissoluta, de forma irresponsável, sem relacionamento com Deus, sem interesse nenhum em agradá-lo, porque esse interesse só vem através da convivência com ele, então se eu não convivo com ele, com certeza eu vou receber o salário das minhas escolhas, o salário do pecado, que a Bíblia diz que é o quê? A morte, porque o salário do pecado é a morte. E os mortos em Cristo? O que é que vai acontecer com eles em relação aos cristãos vivos? Olha essa pergunta. Tem os que morreram em Cristo, aí Jesus volta. Todos esses mortos que morreram na fé em Jesus. Vai acontecer algo com eles e com os vivos, que eu espero que seja eu, você. Se a gente tiver morto, não tem problema não. O Senhor nos chama na ressurreição. Mas se a gente tiver a graça de estar vivo na volta de Jesus, nós vamos passar por um processo junto com os que morreram em Cristo. Que processo é esse? Olha que coisa linda. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, imagina essa cena, imagina essa coisa linda. Deus toma a trombeta nas mãos e toca. Quando ele tocar a trombeta, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo, o que acontece com eles? Ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Isso indica, nós vamos estudar mais à frente, de que há uma primeira ressurreição e depois uma outra ressurreição. Se os mortos em Cristo vão ter o privilégio de ressuscitarem primeiro, então eles são bem-aventurados. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que tomam parte na primeira ressurreição, porque na segunda não vai ser nada bom. Então, aqui,
Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que quando Jesus estiver voltando, uma trombeta será tocada por ele, e ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com quem? Com quem seremos arrebatados, os vivos? Juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, é muito importante que você tenha esse texto riscado na sua Bíblia, marcado na sua Bíblia, anotado na capa, porque tem muita gente que diz que quando a gente morre vai para o paraíso. Está errado. A Bíblia não respalda isso. A Bíblia diz que, com respeito aos mortos, eles estão dormindo. Assim como Jesus disse, Lázaro está dormindo e eu vim para despertá-lo. Ninguém entendeu, porque Lázaro já estava morto há 5 dias. Aí Jesus chega e ressuscita Lázaro. É a mesma história no final dos tempos. Nossos entes queridos, os que perdemos, estão dormindo. Quando o Senhor chamá-los, tocando a trombeta, eles ressuscitarão, sairão do pó. E eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Nenhum sinal de imperfeição, nenhum sinal de enfermidade. Eles estarão agora perfeitos, renovados, prontos para subir aos céus. Mas nós estamos aqui com o texto na tela, dizendo que além deles, nós também seremos arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Isso jamais poderia ser secreto. Já pensou que coisa linda? Esse texto tira a maioria das suas dúvidas a respeito disso. E o que acontecerá depois disso? A prisão de Satanás, mas esse é um assunto para um outro estudo bíblico. O Apocalipse apresenta as condições de vida que Jesus estabelecerá depois da sua segunda vinda. Ah, meus irmãos, vai ser uma coisa maravilhosa. Ele disse, nós estávamos aqui perguntando no início para vocês, o que é que vai ter de bom? Aí o meu irmão Júlio César falou o quê? Não haverá mais choro. Está aqui o texto que comprova isso. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não mais existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, as coisas antigas, o pecado passou, não existe mais. Agora não tem mais sofrimento, é só uma alegria e um gozo eterno, que durará por toda a eternidade. Deus é infinito, e sabe o que ele vai promover? Um prazer infinito para todos os seus filhos. Nós estaremos nos alegrando e sentindo o prazer da presença de Deus e descobrindo as coisas magníficas do céu à medida que a eternidade avança. Cada dia seremos surpreendidos com mais e mais coisas que nos farão olhar para Deus e dizer: como é magnífico o meu Senhor, como o nosso Deus é grandioso, como é poderoso, sábio, inteligente, como Ele construiu todo esse universo por amor às suas criaturas. Nós iremos nos apaixonar cada dia mais pelo Senhor, amá-lo cada dia mais. E o mal nunca mais se levantará de novo. Nunca mais pela segunda vez. Porque o mundo estará vacinado e terá definitivamente compreendido que a melhor coisa é viver na presença de um Deus santo e amoroso. Amém? A bem-aventurada esperança do Apocalipse é qual então? O retorno do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Eu sei que esse assunto estimula muito a nossa curiosidade. E eu quero, nesse momento, abrir espaço para que você comece a perguntar algumas coisas. Você pode até digitar aí no chat, porque se a gente não tiver tempo para todas as perguntas, a gente seleciona algumas, tá certo? E responde. Mas antes de responder essas perguntas, eu queria fazer um apelo. Eu queria perguntar para você, e eu vou pedir que você coloque na tela a sua mãozinha levantada. Se você não souber fazer isso, levante a sua mão quando eu fizer esse apelo. Meu apelo é o seguinte: quem gostaria de estar naquele grupo que, quando Jesus voltar, dirá: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos.
Em sua salvação nos alegraremos e bendiremos o seu nome. Quantos querem estar nesse grupo quando o Senhor Jesus voltar? Porque tem aquele outro grupo que dirá: caia sobre nós os montes e nos escondam da face daquele que está sentado no trono. A Bíblia diz que eles procurarão a morte e não a acharão. Veja que coisa terrível. É horrível essa cena. Imaginar as pessoas pulando dos prédios, tentando tirar a vida, mas ali ninguém morre mais. Todos os vivos, por ocasião da volta de Jesus, inclusive os ímpios que não morreram nas pragas, terão que ver o Senhor Jesus voltar. Olhar para ele voltando. Ninguém vai conseguir achar a morte nesse momento. Quer você estar naquele grupo que os anjos reuniram e que juntos declararão unanimemente, consoantemente, uníssono, de forma uníssona: esse é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e bendiremos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te conserve nessa esperança, que você faça o que Ele pede de você. Eu quero encerrar contando isso para vocês. Uma pequena experiência. Eu era jovem e estava muito angustiado. Porque eu tentava fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes eu caía e tropeçava. Aí eu tentava novamente, não vou fazer mais isso. Caía e tropeçava. Aí eu tive uma crise existencial. Cheguei em casa e falei para minha mãe assim: mãe, eu não aguento mais. Eu sei que a senhora quer que eu permaneça na igreja, que eu tenha fé em Jesus, que eu obedeça a Deus. Mas mãe, eu estou tentando, eu tento parar de falar determinadas coisas, quando me vejo já estou falando. Tento parar de pensar em determinadas coisas, me pego pensando. Eu não consigo ter controle sobre mim mesmo. Então eu estou cansado disso, estou frustrado, angustiado. Aí a minha querida mãe, que já dorme no Senhor, que vai estar nesse dia da volta de Jesus, com seus olhos brilhantes, ressurreta, a minha mãezinha, em toda a sua sabedoria, disse para mim assim: meu filho, você está carregando um fardo gigantesco. Não precisa. Você está carregando muitas cruzes. Você só precisa carregar uma cruz. Apenas uma, meu filho. Nunca esqueça disso. Você precisa carregar a cruz da comunhão. Esse foi um dos ensinamentos da minha mãe que jamais eu esqueci. E eu experimentei que me afastar da comunhão com Deus me fazia enfraquecer espiritualmente. Se eu quiser me manter de pé naquele grande dia com esse grupo específico de pessoas que louvará o Senhor enquanto Ele está entrando no planeta, eu preciso manter a minha comunhão diária com o Senhor, permanecer em sua presença. Aí vai ser só uma continuidade. Aqui nós estamos em sua presença e permaneceremos em sua presença por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você e que você carregue a única cruz que Deus pede para você carregar, a cruz da comunhão. Amém? Amém.